Aproveitar aqui uma ponte, não sei se o pastor Eleazar quer comentar alguma coisa sobre os livros ainda e sobre o BRI, queria fazer uma ponte com outro departamento. O senhor mencionou o Sola Escritura, certo? Sim. Adventistas têm a Bíblia como regra de fé e prática, né? Mas muitas pessoas acabam compreendendo equivocadamente o ministério de Ellen White. Eu gostaria de fazer uma ponte agora, porque o senhor já trabalhou por muitos anos no White State, que é um outro departamento da Conferência Geral, que lida com os escritos, com o legado, com o patrimônio de Ellen White. Como que o adventista equilibra essa questão? Entende que, sim, os escritos dela são inspirados, mas nós defendemos o Sola Escritura. Fala um pouquinho sobre o White State, pastor, e depois também ajuda a gente a equalizar essa questão. Bom, o Ellen White Estate é uma entidade própria e ele começou a funcionar, o White Estate, o patrimônio literário de Ellen White, a partir da morte da senhora White. Porque até então ela administrava o patrimônio juntamente com seu filho, mas ela legou uma comissão que seria responsável por zelar pela preservação e divulgação dos seus escritos depois de sua morte. Então isso foi estabelecido no testamento. No testamento que ela escreveu, a última versão em 1912, e essa comissão continuou. No início eram 5 pessoas, hoje são 15. E entre eles está o próprio presidente da Associação Geral, o tesoureiro, o secretário e outras pessoas chaves. Então, a função desse patrimônio é, no caso, preservar os seus escritos, promover o conhecimento deles, divulgá-los e, ao mesmo tempo, também você tem a questão de preparar novas compilações e responder perguntas. Então, nesse sentido, o patrimônio exerce uma função muito importante dentro da igreja. Amém. Bom, agora nós vamos mudar ainda mais. Falamos sobre os desafios da igreja em termos teológicos, falamos sobre as publicações, falamos sobre o White State, mas agora nós estamos na Assembleia Geral da Igreja Adventista, Mundial da Igreja Adventista, e é claro... Agora, antes de responder a sua pergunta, você tinha uma segunda ali que você fez. Verdade, verdade, sobre o Sola Escritura e Ellen White. Exatamente. Sim. Com respeito à questão da função de Ellen White dentro da Igreja Adventista, que foi uma das questões que você levantou também, lógico, toda a doutrina tem distorções para um lado e para outro. De um lado a exageração e outro a negação. E no caso de Ellen White não é uma exceção. Tem pessoas que praticamente veneram Ellen White e ela se oporia a esses, e aqueles que a negam. Então também é outro extremo. A nossa posição como igreja é que Ellen White é uma voz profética para o tempo do fim. Nesse grande emaranhado de religiões e denominações cristãs, onde nós temos hoje cerca de 50 mil denominações cristãs diferentes no mundo, oficialmente reconhecidas. E nós cremos que ela não substitui a Bíblia, não acrescenta ao texto bíblico, mas ela nos leva à Bíblia, permitindo que a Bíblia interprete-se a si mesmo sem os credos das denominações ou a influência da tradição, da cultura ou da religião, mas deixando que a Bíblia mesmo. Então, nesse sentido, eu costumo comparar Ellen White a um GPS profético. O GPS não é o caminho e nem o destino, mas quando nós tentamos nos desviar do caminho, ele nos... recalcula a rota. Exatamente, tenta trazer de volta. Agora, lógico, se eu quiser seguir pelo mau caminho, o que vamos fazer? Então, nesse sentido, eu acho que é uma boa alusão. Eu quero aproveitar também a deixa, pastor, que o senhor mencionou a questão do testamento de Ellen White, do desejo dela de como deveríamos lidar com suas obras. Somente editoras oficiais da igreja podem publicar os livros de Ellen White e somente o White State, ou os depositários, é que são responsáveis por compilações, por decisões que dizem respeito a novas publicações. É assim? Em realidade, os livros que ela escreveu durante o período de sua vida, eles estão em domínio público em inglês. Então, lógico, há pessoas que publicam aqui e ali alguma coisa por sua conta,
mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece apenas o Ellen White Estate e as editoras oficiais da denominação que aparecem listadas no yearbook, ou seja, no anuário da igreja como tendo o direito de tradução e publicação dos seus livros para outras línguas. Agora, lógico que há pessoas que acham que são os donos de Ellen White e não pedem satisfação para ninguém, simplesmente avançam. Elas podem até ter o direito legal, mas não têm o direito ético. Essa é a questão. Porque Ellen White legou seus escritos para esta comissão, e não agora para todo mundo, né? Para que fossem zelados, porque há tudo que é tipo de distorções. Por exemplo, eu pessoalmente podia fazer a minha própria compilação e fazer dinheiro com isso, como muitos têm feito, mas eu acho que isso seria antiético da minha parte. Então, eu nunca vou fazer isso, embora eu tivesse trabalhado quase que toda a minha vida para Ellen White, além da Bíblia, para Ellen White. Então, conheço um pouquinho e sei temas que eu poderia aprofundar e tudo. E sei também daqueles livros que eu podia traduzir e publicar em português, mas eu jamais faria, porque para mim o respeito e a ética estão acima dos direitos legais. Então vai aqui a dica para você. De vez em quando algumas pessoas mandam perguntas para mim, para o pastor Michelson. O que você acha desse livro aqui que traduziram de Ellen White? O que você acha desse livro que está sendo distribuído aqui no Brasil? É de Ellen White, pastor? É confiável? Eu digo, eu confio naquilo que oficialmente foi produzido pela nossa igreja. Outras pessoas que